Carlos Drummond de Andrade é um típico escritor modernista brasileiro. A obra de Drummond é imensa. Ela constitui a poesia, os vários livros de poema que foram publicados desde 1930 até 1996, que é um livro póstumo, Farewell, significa adeus. Além dessa poesia, dessa vasta produção poética, ele foi um cronista do cotidiano, isso desde Belo Horizonte. Além das crônicas, você tem também Drummond como crítico literário, é ficcionista, contos de aprendiz. E tem uma produção enorme também de cartas. O Drummond é um caso curioso de um poeta que presenciou meio século de vida política e cultural do Brasil. E ele buscou em todos esses momentos responder a essa mesma realidade, né? Eu faço crônica, meu Deus, desde 1900, até tenho vergonha de dizer 1920 que eu cronico, né? Mas a crônica é um gênero engraçado, ela não tem importância, em primeiro lugar. Não vamos dizer que a crônica seja um gênero importante. Eu considero meu ofício de cronista o de uma espécie de palhaço, jongleur, que dá cabriolas, dá saltos para as molecadas para distrair um pouco o leitor comum. Sim, ele era bem palhaço e ele pulava, dava cambalhota, era um avô bem divertido. Ele tinha um lado assim meio chapliniano de ficar brincando com a gente, corria a gente com a dentadura postiça para fora. E ele falava que isso era uma arma infalível para chamar a atenção das crianças. Então, na rua ele fazia isso com crianças e as crianças ficavam fascinadas, a gente também. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um excelente dia para todos. Por aqui está tudo ótimo. Eu sou Elisângela Martins, professora de língua portuguesa. E hoje eu trouxe para vocês uma aula bem interessante. Uma aula de literatura brasileira. Pelo vídeo que vamos ver, né, que vocês assistiram agora, conversaremos sobre um dos maiores poetas brasileiros, poeta mineiro. Temos aqui no nosso canal aula exclusiva sobre poemas. Mas chegou a hora de conhecer o grande poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Isso mesmo, poeta mineiro, que eu, particularmente, sou apaixonada. Vejam essa imagem aqui. Hoje não é 31 de outubro de 1902, professora? Não é mesmo, não. Mas foi nesse dia que o nosso poeta nasceu, dia 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, no interior de Minas Gerais. Drummond foi o quê? O nono filho de Dona Julieta Augusta Drummond de Andrade e do coronel Carlos de Paula Andrade. Gente, mas coronel era só um título, por causa do poder que exercia na época. Seus pais eram primos. Ele, um Andrade, e ela, uma Drummond, uma das mais ricas e poderosas famílias da cidadezinha mineira de Itabira. Vejam aqui no fundo. Eu vou sair de cena para vocês poderem observar Drummond, a mãe e o pai, né? Muito linda essa foto, né, gente? Já naquela época, Itabira entrava no ciclo da mineração. As terras mais valiosas do lugar, ou uma das terras mais valiosas do lugar, pertenciam a quem? Aos Drummond e aos Andrades. Era deles o famoso Pico do Cauê, o imenso morro de minério que os tornava ainda mais ricos. Carlos Drummond de Andrade, gente, tinha um apelido carinhoso de Carlitos. Ele mal sabia, gente, da grande riqueza que sua família possuía, né? Ele tinha outros encantos, como, por exemplo, a Samaria. O que era a Samaria? Era uma escrava, mas todos da casa a respeitavam muito. Foi ela quem criou, inclusive, o pai de Drummond, e já estava na família há muitos e muitos anos. Era amada por todos e não era tratada como escrava. Passeava muito com o poeta pela cidade, né? Samaria era uma grande referência para ele, que foi criado nas mais rígidas tradições do interior de Minas Gerais.
ali nas vizinhanças e aos arredores, no casarão em que morava, o menino Carlito chamava atenção. Por quê? Porque tinha um jeito diferente. As pessoas o achavam meio esquisito. E sabe por quê? Só porque ele gostava de brincar com pedras, conversar com as nuvens, com os pássaros. Ele largava os brinquedos caros que seu pai comprava só para dedicar o seu tempo a brincar com as coisas da natureza. E não tem nada de esquisito nisso, não é mesmo? Ele também participava da igreja. Ele era o quê, gente? Ele era católico. E gostava ali no mês de maio de participar das festas religiosas da igreja. As chamadas coroações, né? E ele se vestia de anjo. Né? Que legal isso, né? Ele também tinha um tio materno que era poeta repentista, o Alfredo Drummond. Opa, para tudo. Ué, professor, o que é isso? Poeta repentista? Isso mesmo. Um poeta que realiza seus poemas por meio de improviso, em forma de repente. Os poetas repentistas se inserem ali na tradição da literatura oral e da literatura de cordel. Agora sim, né? Ficou mais claro para você. Mas voltando para a nossa saga drummondiana, Drummond gostava de ficar por horas ouvindo os versos do seu tio, declamava ali. E assim foram os seus primeiros anos de vida. Ao terminar os estudos primários, o que seria hoje ali o 5º ano, Carlito descobrira um mundo diferente por trás das montanhas de Itabira. Um mundo que vai se abrindo para ele aos poucos e por etapas. Nessa época, ele passou a morar por 1 ano em Belo Horizonte, na capital mineira ali. Depois volta a Itabira. E quando Drummond retorna aos estudos, já é como aluno interno do Colégio Anchieta, que fica no Rio de Janeiro. E acontece algo ali. O que será? Ali, gente, onde Drummond viveu um marcante e traumático período de sua adolescência. O que aconteceu com ele? Vamos descobrir. Ele foi expulso do colégio por discordar do seu professor de português. E depois desse episódio, Drummond voltou novamente para Belo Horizonte, ali já na juventude, e começa a dar os seus primeiros passos no jornalismo e na literatura. Agora você sabe o que é ser um aluno de colégio interno? Nunca ouviu isso? Se não, vai ficar sabendo agora. Bem, é uma escola onde os alunos estudam e moram lá. Drummond, assim como os demais estudantes, tinham ali alimentações, camas confortáveis, e eles viviam na escola, moravam mesmo. Daí o nome colégio interno ou internato. Como eu disse, ficava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Né? Agora que nós já esclarecido aí, ficou bem claro o que é um colégio interno, vamos voltar para a nossa aula sobre Drummond. Em 1921, começou a publicar artigo no Diário de Minas. Observem aqui, bem essa imagem aqui no fundo. Vocês podem ver que está um pouco assim, deteriorada, né? Porque é um jornal antigo, registro do Diário de Minas de 1922. Ele ganha também, gente, aí, ó, um prêmio de R$1.000 no concurso de novela mineira, com o conto Joaquim do Telhado, um conto escrito por ele. Legal, né? Você vê, concurso de novela. Nessa época, ele ficou também, gente, inseguro quanto à escolha da carreira. Sabe quando somos assim muito jovens e não temos a certeza de qual profissão, carreira seguir? Você vai ter essa dúvida, e exatamente isso. Drummond também teve essa dúvida. E aí ele ingressou ali na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Vejam aqui na tela, né, essa escola que ele estudou e que chegou a se formar, mas nunca exerceu a profissão de farmacêutico. Já ali em 1925, ele casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que nasceu e morreu logo em seguida, e viveu apenas meia hora. E como grande poeta que era,
ele fez um poema para o filho, que ficou intitulado O que Viveu Meia Hora. E teve também uma filha, Maria Julieta Drummond de Andrade. Ali no ano de 1926, o grande destaque de sua poesia, que foi duramente criticada pela imprensa. Drummond publicou o poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia de São Paulo, provocando um escândalo com a crítica da imprensa. Na época, as pessoas diziam que aquilo não era poesia, e sim uma provocação pela repetição do poema. Eles criticavam também o uso de tinha uma pedra em lugar de havia uma pedra. Isso porque, gente, na língua portuguesa, o correto seria havia uma pedra e não tinha uma pedra, né? Ele recebeu muitas críticas da imprensa. Sim, que não era poesia, que era uma provocação, que aquela repetição. E ele chegou, gente, o poema chegou a ser chamado de horrível, péssimo. Mas, gente, hoje é uma de suas maiores obras. E para isso nós vamos ouvir agora a aluna Sofia, da Escola Municipal Antônio de Castro Pinto, declamando esse lindo poema. Vamos lá? Eu sou a Sofia, aluna do 7º ano da Escola Municipal Antônio de Castro Pinto. Eu vim declamar um poema para vocês. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Depois dessa maravilhosa declamação, iremos fazer uma pequena reflexão. Quem de nós não encontramos uma pedra no caminho que nos fez tropeçar ou até mesmo cair? Aqueles que encontram não somente uma pedra, mas pedregulhos na sua estrada. Não importa a ordem dos fatos, não importa qual a idade, se é homem ou mulher, se é rico ou pobre, se é bonito ou feio. O fato é que todos nós encontramos problemas nessa vida. Uns maiores, outros menores, né? Nem tão grandes assim, mas pedras sempre existirá. E cada um de nós vamos retirando as pedras do caminho e seguindo em frente, né? Esse poema é muito real, não é? E você, quais são as suas pedras? Quais são as pedras do seu caminho, né? Drummond também fez parte da segunda fase do modernismo. O modernismo brasileiro que durou de 1930 a 1945. E tem mais, além de poeta, ele também era funcionário público. Em 1934, mudou-se para o Rio de Janeiro e assumiu a chefia do gabinete do Ministério da Educação e Saúde, do ministro Gustavo Capanema, que era seu amigo desde os tempos do colégio. Vejam aqui na tela o ministro e amigo de Drummond. Mesmo ali no Ministério da Educação e da Saúde, ele continuava a sua produção literária e se tornava o líder dos jovens poéticos da época. Gente, nenhum cronista do Rio de Janeiro foi mais carioca do que o mineiro Carlos Drummond de Andrade. Uma importante reflexão. O mineiro sendo carioca, isso mesmo. Durante 39 anos, o poeta mineiro foi um profundo observador e admirador do dia a dia da cidade maravilhosa. Suas crônicas começaram a ser publicadas inicialmente no Correio da Manhã e foi ganhando espaço e ficou consagrado no Jornal do Brasil, onde ele escreveu por 15 longos anos. Mas, apesar de viver no Rio de Janeiro, Itabira nunca saiu da sua mente nem de seu coração. As memórias de suas vivências eram inspirações para os seus versos. Mesmo distante da cidade natal, ele se fazia presente através da poesia. O coração do velho itabirano permanece vivo em seus versos e hoje traz um novo conceito à cidade de Itabira. Assim, pode percorrer em Itabira os caminhos drummondianos e mergulhar na alma do poeta.
Você já ouviu essa expressão? Certos caminhos drummondianos? Não se assustem, é isso mesmo. São caminhos que formam um museu de território que registra a relação entre Drummond e a cidade de Itabira, onde nasceu e viveu por muitos anos. Vejam aqui, gente, no fundo essa imagem, que é um dos registros desse caminho recheado de literatura. E para que vocês possam entender melhor como funciona, eu vou explicar melhor. Como funciona isso? Foram espalhados, né, pelos caminhos da cidade, placas de ferro mesmo, contendo poemas do ilustre itabirano. Cada um deles nos revela um local, uma personalidade ou um fato que fez parte da vida do poeta em sua cidade natal. Para Carlos Drummond de Andrade, o amor era a própria poesia. Por isso, amou todas as formas de amar e amou muitos amores. Tem vários poetas dele, como As 100 Razões do Amor, um poema lindo, né? Por isso, por essa razão, indo à leitura, né? Bem, o que amar, o que amor. O poeta falava muito de amor. O autor também possui como característica individual a temática do cotidiano, e ainda segue como base no articular, atingir o universal. E que podemos dizer com isso, hein, gente? É que o sentido de seus poemas ultrapassam as fronteiras. O que podemos verificar também em seu poema Toada do Amor. Ele amava falar de amor em poemas em forma de poesia, né? Amor em forma de poesia. Drummond foi muito premiado. Em sua trajetória, recebeu vários prêmios. Por exemplo, ele recebeu um prêmio da Sociedade Filipe de Oliveira, pelo conjunto de sua obra, né? Isso lá em 1946. Também o Prêmio Jabuti, em 1968. O Prêmio da Associação Paulista de Críticos da Arte, em 1973. Prêmio da Estácio de Sá, de Jornalismo, em 1980. Prêmio Morgado de Mateus, e de Poesia, em Portugal, também em 1980. Em 1982, ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha, ele está no Brasil inteiro, né? Carlos Drummond de Andrade teve grande representação para a cultura brasileira e recebeu algumas homenagens. Eu vou citar algumas das famosas dele. A famosa estátua de Drummond na praia de Copacabana, né? A estátua dos dois poetas da cidade de Porto Alegre, Carlos Drummond de Andrade, sentado, e Mário Quintana, ali tinha um livro de bronze nas mãos, que foi roubado. Muito triste, né, gente? As pessoas cometerem esse tipo de ação. E hoje, as pessoas que são amantes da arte sempre colocam um livro nas mãos do poeta. Legal, né? Além também de um memorial em sua homenagem na cidade. Drummond também, gente, foi representado como personagem no cinema e na televisão. No filme Poeta de Sete Faces, em 2002, a minissérie JK, em 2006, e há vários documentários sobre o poeta nos canais de comunicação. Drummond se tornou também, o quê? Samba enredo de escola de samba. Estação Primeira de Mangueira, isso em 1987. Que naquele ano venceu o Carnaval Carioca, levando o 16º título com enredo em homenagem a Drummond. No dia 17 de agosto do mesmo ano, de 1987, o grande poeta faleceu. Gente, sendo 12 dias após a morte de sua filha, Maria Julieta. Triste, né? Podemos dizer que Drummond é uma lenda viva. Seus poemas e poesias, né, são tão atuais que nem parecem ser de outro século, né? Do século XX. Poderíamos ficar aqui horas e horas falando e aprendendo sobre Drummond. Mas antes de terminar a aula de hoje, quero deixar um abraço para você e uma tarefa. Sabe qual? Pesquisarem isso, e pesquisem e descubram
Quando e qual foi a cédula que teve o poema de Carlos Drummond de Andrade estampado na cédula? O que é cédula? É a moeda brasileira, né, gente? Hoje nós temos o real, mas pesquisem e postem nas nossas redes sociais, marquem lá no nosso canal lá, marquem SMED GV. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado bastante e que eu tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Eu vou ficando por aqui e acessem a plataforma smedgv.com/aluno. Isso mesmo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ok? E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!